Bom dia. Hoje, 5 de junho de 2020. Frio, parece chuvoso, ainda é muito cedo, está escuro ainda. Que o Deus soberano, altíssimo, lhe dê paz, força neste dia. Nós queremos continuar falando sobre os nomes de Deus. Hoje vamos falar sobre Adonai. Adonai, nós podemos dizer que esse nome, um atributo de Deus, é aquele Deus que emana. Muitos textos, muitos versículos usam esse nome no Velho Testamento, mas eu vou me basear em Amós 9, versículo 5. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo, e abaixará como o rio do Egito. E se eu continuar o texto, é ele que edifica. Quer dizer, o texto vai dizer que ele é aquele Deus que está se emanando, está se relacionando. Esse nome se relaciona com o primeiro que já falamos, no sentido de julgar, governar. Elohim e Elião. Por isso, ele serve para nominar o Deus Todo-Poderoso e Regente. Tributo que só Deus tem. A ele estão sujeitas todas as coisas. E diante de quem o homem se relaciona como servo. Porque este nome é o que o povo de Israel se dirigia ao Deus Altíssimo na antiguidade. Por muito tempo, este nome substituiu o nome de Yahvé, Jeová. Todos os nomes mencionados na palavra descrevem o Deus único e verdadeiro, como o Altíssimo, Deus e transcendente. Há quem diga, vamos estudar Deus. Como estudar Deus? Ele é espírito, não tem corpo, não tem... Como você vai manusear, pesquisar, usar instrumentos se não há um corpo, não há matéria? O máximo que nós podemos fazer isso quando ele nos ilumina é estudarmos sobre ele. Como estudamos sobre ele? Naquilo que ele se revelou e revelou na palavra, na sua própria palavra. Somente isso. E ainda assim, nós não conseguimos compreendê-lo naquilo que ele se revelou. Somos muito limitados. Este Deus transcendente, por misericórdia, se comunica com as suas criaturas. Então, os tementes a ele se dirigem a ele como Adonai, como o Deus único, o regente. Eles confiam na regência, no governo, na administração, no controle de todas as coisas a Deus. Então, porque foi ele também que criou tudo. Todo o cosmos, com tudo que nele há, estão sujeitos ao seu Criador, o Deus Supremo. Ele, esse Deus Supremo, maravilhoso, transcendente, em seu infinito amor, aprove entrar em relação com a criatura humana decaída e desobediente para resgatá-la da queda. Hoje, todos os que sentem a salvação doada por esse Deus Altíssimo têm uma alegria espiritual inexplicável. Tão inexplicável que, por vezes, ele mesmo, este que sente esta alegria, não sabe explicar. E por isso mesmo, o mundo rebelde não crê e duvida
de quem sente esta alegria. Mas ela é interna, ninguém pode roubar. Porém, o mundo sabe que aqueles que são verdadeiramente resgatados por ele vivem uma vida de paz que eles não podem alcançar. Em Êxodo 15:15, após ter dado a vitória ao seu povo sobre Ameleque, Moisés ergue um altar e diz: Adonai Nissim, o Senhor é minha bandeira, minha força, porque fez aqui um grande milagre. Por que um grande milagre numa vitória contra um povo inimigo? Ora, o povo de Israel tinha saído como escravo do Egito. Não tinha prática de guerra, não tinha armamento para a guerra, não tinha destreza, um exército menor. O povo de Israel no exército, sem água para beber, recorre a Moisés. Este, por orientação e milagre de Deus, faz brotar a água da rocha. Olha só, porque Moisés usa a expressão Adonai Nissi. Em seguida, Ameleque contende com eles e eles, sem experiência de guerra. Porém, enquanto o povo estava na luta, Moisés intercedia junto ao Senhor. E quando Moisés abaixava as mãos, Ameleque prevalecia. Quando Moisés erguia as mãos, Ameleque descia e o povo de Deus prevalecia. E assim, Israel vence pelo poder de Deus. Por isso Moisés diz: Ele é minha bandeira, bandeira da vitória. Daniel, em sua oração, capítulo 9, se você ler, lá nos versos 7, 15, 16, 19, se dirige a Deus como Adonai, o Senhor soberano. Em outros textos também assim se dirige ao Senhor: Amós, Miqueias, Sofonias, Zacarias. Também se dirigem a Deus como Adonai, o Senhor soberano. Entendendo que nosso Deus é soberano sobre tudo e todos, é com essa reverência, então, que devemos nos achegar a Ele, não altivos, mas humildes diante daquele que realmente é soberano. Às vezes nós chegamos num magistrado, num governo, numa autoridade, todo submisso, medroso. Nos vestimos de acordo com a indumentária exigida. Mas quando vamos chegar à presença desse Deus soberano, nós chegamos com pulos, gritos, ergue-se a mão, e de qualquer jeito, sem reverência. Nós precisamos ter reverência. O Salmo 95, lá no verso 6, ele diz que adorar ao Senhor é se prostrar, colocar o rosto em terra, entender que a gente não é nada, nada diante dele, se sentir assim, apesar de sermos seus filhos. Então é com humildade que nós devemos nos chegar a ele. Com humildade, suplicarmos, clamarmos, adorarmos em tempos de angústias e tribulações, buscando o socorro necessário, buscando entender cada momento que estamos vivendo, de alegria, de paz, seja lá o momento que for. E assim podemos louvá-lo com alegria nas vitórias, em tempo de paz, adorá-lo com oração e gratidão, prestando-lhe culto de adoração,
por todos os momentos de nossa vida. E culto de adoração não é emocionalismo e nem sensacionalismo. Culto de adoração é reverência diante daquele que de fato é soberano. Por que tudo isso? O principal ele já nos concedeu, a salvação eterna. Então, enquanto estamos aqui vivendo nesse corpo ainda corrompido pelo pecado, que deseja o pecado, mas o Deus que habita em nós nos faz vencer o pecado, procuremos manifestar a glória dele, o juízo dele, o amor. Procuremos nos entregar a ele, de fato e de verdade. Não sejamos apenas emotivos, sejamos espiritualmente racionais. Porque a Bíblia nos diz que espiritualmente nós devemos ser racionais. E se somos racionais espiritualmente, temos raciocínio e discernimento para administrar a nossa vida sobre a terra. E a palavra de Deus diz isso. Alguns dizem, a Bíblia não é racional, nós não devemos ser racionais. Que coisa! A própria palavra diz que eu devo renovar o sentido da minha mente. E a minha mente faz o quê? Raciocina, pensa. Então, o que me deixa espiritualmente racional é compreender exatamente a palavra de Deus. E esse Nuni Adonai, quando eu leio esse nome, quando eu vejo meu Senhor, Senhor meu, Senhor de toda a terra, Senhor que toca a terra, eu me curvo diante dele. Não vou me curvar diante de qualquer ídolo. Não, não mesmo. Eu me curvo diante do Deus Altíssimo, porque é Ele que cuida de mim. Cuida de você. Pense nisso. Medite. Deus te abençoe.